Chegamos ao final da segunda série de mensagens em Apocalipse, abordando os capítulos 4 a 7. Essa série foi denominada O Princípio no Fim. Nós temos uma primeira série que foi ministrada no ano passado, chamada Cartas às Igrejas, Apocalipse 1 a 3. Está disponível no nosso canal no YouTube. E o que nós vimos nesses capítulos até aqui? E aqui você já tem o gráfico com o qual você está relativamente acostumado, né? São muitas informações, eu sei. Mas o que nós vimos até aqui, os capítulos 4 e 5, eles nos apresentam, como já vimos, Deus em seu trono, sendo adorado em sua santidade. No capítulo 5, especificamente, Jesus é introduzido, é apresentado como o Cordeiro de Deus, vitorioso sobre a morte, honrado pelo Pai, como o único e legítimo herdeiro de toda a criação. Abrindo o capítulo 6, nós vemos a instalação do tribunal divino ali, naquela sala do trono. Jesus rompe 6 dos 7 selos do testamento recebido do Pai, liberando os juízos divinos sobre toda a terra. É esse período ali onde aparece aquele foguinho com aquela seta amarela. Isso vai acontecer durante esse período chamado tribulação. E esse capítulo culmina com aquela pergunta dramática da humanidade rebelada contra Deus. Nós vimos isso a semana passada. Capítulo 6, versículo 17, a pergunta é: quem poderá permanecer de pé diante da ira do Cordeiro, diante da ira daquele que está sentado no trono? Uma ira que nós vimos, como nós vimos, que já foi decretada sobre a rebelião humana, lá em João capítulo 3, 36, nós vimos isso. A ira do Senhor já está colocada sobre o homem, ela só não foi executada. Entrando no capítulo 7, nós vimos o exemplo perfeito. Bom, a pergunta foi feita, né? Quem poderá ser salvo? Quem poderá permanecer? Quem subsistirá? E a resposta, nós vimos a semana passada, ninguém, absolutamente ninguém. Não fosse pela graça de Deus, ninguém poderia sobreviver a esse período terrível que se abaterá sobre a terra. E o capítulo 7, agora sim, é o exemplo perfeito desse fato. Como nós vimos, o capítulo 7 é um interlúdio na sequência dos juízos da tribulação. É quase como se, na verdade, é assim mesmo. Toda aquela cronologia de eventos ela é interrompida para que João nos informe quem são as pessoas que Deus salvará na tribulação. São 2 grupos, nós vimos já. O primeiro grupo deles é um grupo de selados, de 144 mil selados, israelitas, judeus, homens da etnia judaica, que serão levantados, que farão as pazes com Deus, que reconhecerão Jesus como seu Messias e que serão os seus porta-vozes, que testemunharão para toda a terra. Esse é o primeiro grupo, os 144 mil selados de Israel. Esses 2 grupos, então, eles começam com essa primeira conformação aqui. Nós vimos que será um tempo de juízo sem precedentes, mas também haverá graça divina levantando esses homens que testemunharão a outros que também se converterão. E esses 144 mil gozarão de uma proteção especial para executar o seu ministério sobre a terra. O segundo grupo é apresentado em Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 17. Nós vamos ler o texto agora. Vamos abrir as nossas Bíblias. Você que trouxe a sua Bíblia pode acompanhá-la ou no seu celular ou na sua Bíblia em papel. Eu estou usando aqui a nova versão transformadora. Capítulo 7 de Apocalipse, versículos 9 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, depois do quê? Depois de ele ver o primeiro grupo de 144 mil selados, provenientes de todas as tribos de Israel. Depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, e de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras, e gritavam com grande estrondo: a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres vivos. Prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus cantando: Amém. Louvor e glória e sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertencem ao nosso Deus para todo sempre.
Repito, louvor, glória, sabedoria, gratidão, honra, força e poder pertencem ao nosso Deus para todo sempre. E novamente, amém. Uma concordância profunda com o grito, o brado daqueles redimidos ali atrás. Então um dos anciãos, versículo 13, então um dos anciãos me perguntou, quem são estes vestidos de branco? De onde vieram? E eu lhe respondi, Senhor, tu sabes. João não se atreve a fazer nenhum diagnóstico aqui. Talvez porque ele realmente não consiga discernir quem são essas pessoas, de onde vieram. Eu lhe respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, são aqueles que vieram da grande tribulação, do grande sofrimento. Lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e dia e noite o servem em seu templo, e aquele que se senta no trono lhes dará abrigo. Nunca mais terão fome, nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará, pois o Cordeiro que está no centro do trono será seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Lágrimas nunca mais. Perfeita paz que põe fim à dor. É interessante que o Cordeiro que julga é o mesmo que salva. E no fim, toda lágrima dos remidos por Jesus será definitivamente enxugada. A ideia não é simplesmente secar a lágrima. A ideia é trazer consolo pleno, conforto pleno, refrigério pleno, que vai fazer com que todo o sofrimento e a dor sejam dissipados e varridos da memória. Essa é a ideia aqui. Mas a gente tem algumas perguntas aqui. Nós precisamos desenvolver um pouco mais. Quem faz parte desse segundo grupo? Já vimos, há uma descrição, mas a gente precisa entender um pouco melhor. O que eles estão fazendo? Também já vimos, mas precisamos entender um pouco melhor. Que verdades são reveladas aqui? Elas não são tão evidentes num primeiro momento. E que lições podemos tirar disso? Bom, o primeiro fato é que é uma multidão incontável e barulhenta. Muito barulhenta. E se você, palmeirense, acha que o teu time, por ter ganhado de 4-0 dele, fez muito barulho no estádio, e você estava lá e uhul, esse barulho da vitória do Palmeiras na quarta-feira não chega nem perto do barulho que esse povo aqui vai fazer. Não se preocupe, não é só para os palmeirenses ficarem felizes aí. Estou falando para vocês não ficarem, então, não se acharem o último biscoito do pacote. Vocês não são o último biscoito do pacote, ok? Tá? Afinal de contas, a torcida do 15 faz muito mais barulho com muito menos gente. E a gente ganhou o campeonato esse ano também. Mas esse só de falar de futebol não é muito a minha praia, então vamos virar essa página. Muito bem, quem faz parte desse segundo grupo? Está descrito lá no versículo 9, nos versículos 13 e 14. Depois dessas coisas olhei, eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. E aí é explicitado nos versículos 13 e 14 de onde eles vieram. Eles são os que vieram da grande tribulação. É a turma, lembra daquela faixinha, daquela setinha vermelha com uma chaminha e uma setinha amarela embaixo? É a turma que morreu naquele período, que foi alcançado por Jesus naquele período e que pagou o preço por isso. Quem são, então, essas pessoas? Homens e mulheres salvos pela graça de Jesus, provenientes de todos os grupos humanos da terra, e isso está cumprindo aquela promessa, aquela profecia de Jesus, do seu sermão escatológico, como um capítulo registrado ali no capítulo 24 de Mateus, versículos 12 a 14, vou ler agora para você. O pecado aumentará, Jesus está falando do fim dos tempos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. É nesse período, pelo testemunho dessas 144 mil testemunhas fiéis, a partir disso, que o evangelho será disseminado em todo o planeta, a despeito da oposição crescente, maciça,
e opressiva que o evangelho sofrerá. Não tem jeito, ninguém vai segurar o poder de Deus. Detalhe, isso prova que o Espírito Santo estará presente na terra na época da tribulação. Então, se alguém falar para você que o Espírito Santo será retirado da terra, da tribulação, porque a igreja já foi para o céu, erro, o Espírito Santo vai estar presente. A dimensão de trato é que será diferente. O custo do discipulado será mais alto, mas o Espírito Santo estará presente, senão ninguém se converteria, seria convertido. Essa é um erro também de crente, né? Eu me converti quando eu tinha 10 anos de idade. Você não se converteu coisa nenhuma, cara pálida. Você foi alcançado pela graça de Jesus. Simples assim. Ninguém se converte. Você é alcançado pela graça e se torna um cristão porque o Espírito Santo foi lá, abriu a sua mente e te chacoalhou o cérebro e disse, você é um pecador, reconheça isso. Sim, eu reconheço. A conversão, então, não é obra sua, a conversão é obra do Espírito Santo. A gente precisa aprender a mudar a nossa fala. Então, ao invés de falar, eu me converti quando eu tinha 10 anos, quando eu tinha 20 anos, e me converter não é religião, eu estou falando do Evangelho, estou falando de Cristo. Eu fui alcançado pela graça de Jesus quando eu tinha tantos anos. Aí você está acertando na teologia. Então, ajusta aí a sua fala, porque você não se converte, e você não se converte sozinho. Deu para entender? Beleza? Pequenos ajustes na nossa fala evangélica, que é cheia de viciozinhos sem que a gente perceba, tá bom? Então, queridos, uma primeira verdade bíblica aqui que a gente precisa, que nos alimenta. Não existem fronteiras que impeçam o alcance da graça de Deus. Não estou falando só de fronteiras físicas, geopolíticas. Eu falo de qualquer fronteira. Qualquer fronteira. O Senhor pode alcançar uma pessoa em qualquer lugar. O Senhor pode alcançar uma pessoa em qualquer grupo humano. E eu não falo só de grupos geopolíticos também, ou grupos culturais. Eu falo de qualquer grupo dentro dessa antropologia, considerando essa antropologia nova que a gente está vivendo. Deus pode alcançar qualquer pessoa dentro do mundo LGBT trans. Qualquer um. Ele pode alcançar qualquer pessoa lá no meio da Cracolândia. Ele pode alcançar o pior dos políticos lá de Brasília. Ele pode alcançar o pior dos juízes lá de Brasília ou de qualquer lugar no mundo. Ele pode alcançar até mesmo um presidente da República que defende bandidos. Não existem fronteiras que impeçam o alcance da graça de Deus. É por isso que a gente precisa orar por essa turma. E quando eu falo isso, eu falo com um desafio para mim mesmo. Porque a minha vontade é fazer orações imprecatórias para muita gente. Mas eu sou chamado a orar de outra forma. O céu será, coloque isso na sua mente, o céu será verdadeiramente multicultural e inclusivo, composto por todos os que pertencem a Jesus. Quando eu falo de inclusão aqui, não estou falando de inclusão, esse termo inclusivo sequestrado pela pauta woke que está vigorando no mundo. Eu falo de inclusivo, gentes de todas as etnias, gentes de todas as raças, gentes de todos os grupos humanos, gentes de todas as línguas serão alcançadas pela graça de Deus durante a tribulação. É isso o que a palavra de Deus afirma. Amém. Amém. É gostoso quando tem uma reação dessa. Todas, não há nada que impedirá o poder de Deus agir. Ponha isso na sua mente. Assim como não há nada que impeça o poder de Deus agir hoje. Elaine e eu temos orado por membros da nossa família que desejamos ver alcançados. E posso falar uma coisa para vocês? A gente retomou essa prática nos últimos dias, de certa forma. A gente havia desistido de algumas pessoas. Já falei, já orei, já está lá, quer ir para o inferno, vá, quer abraçar o diabo, abrace, paciência, o que eu vou fazer? Me entristece, claro que me entristece, mas quer saber? Temos mais coisas para realizar, não vou me gastar o meu tempo com isso. E aí Deus dá um tunô, ou um cavalo de pau, e te coloca, e traz essa pessoa numa situação de dar pena, de volta à sua porta, dizendo, cuida, ora, interceda, pregue. Porque ainda não acabou. E enquanto houver vida, há esperança. Amém mesmo. Amém mesmo.
Mas não é só isso. Quem são essas pessoas? São salvos, eles são pessoas salvas, redimidas e santificadas pelos méritos de Jesus e estão festejando a sua condição, festejando o seu Salvador, festejando o Cordeiro e festejando a sua vitória. É festa o que está acontecendo aqui. Essa gritaria não é por acaso. É gritaria mesmo. Vestes brancas aqui, a ideia de atribuição da justiça. O Senhor lhes atribuiu justiça, lhes comunicou justiça, santidade, aquela santidade imputada. É a santidade de Jesus que não é emprestada, é dada, é oferecida, é comunicada, é compartilhada. Não porque a pessoa merece, não porque a pessoa fez algo para receber essa graça, mas porque no momento em que ela se rendeu a Jesus, o Senhor foi lá e disse: você me pertence, você é meu, eu estou te comunicando justiça e você vai viver eternamente comigo. É pela graça que nós somos salvos. E você leu ali, se você prestou atenção no texto, fala de ramos de palmeira. Essa turma está lá numa gritaria imensa com ramos de palmeira. Se você se lembrar, onde isso acontece na Bíblia em outra ocasião? Ramos de palmeira sendo balançados o tempo todo. Qual é a outra ocasião em que isso acontece? A entrada de Jesus em... E o que estava acontecendo ali? Por que o pessoal estava chacoalhando aquelas palmeiras? Para fazer ventinho porque estava muito quente? Qual era o motivo desse movimento, dessa atitude ali do povo de Jerusalém? Mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil... Bom, você já sabe a música. Não, você não sabe a música, já deu para perceber. Então eu vou parar de pagar mico aqui. Até porque acho que a gente vai ter que cantar uma outra música aqui daqui a pouco. Essa é importante. Pronto. Eu sabia que alguém ia ser despertado. A ideia de festividade, porque o Messias vem aí, ele vai nos libertar. Então há contentamento, há festa. Há uma visão equivocada sobre a amplitude da obra do Messias, é bem verdade. Uma semana depois, o mesmo povo que balançou palmas e mantos para Jesus, crucifica-o, não é verdade? Mas a ideia aqui de palmas é festa, uma festa definitiva. Não tem mais equívoco aqui. Nós sabemos quem Ele é e estamos aqui por causa dEle. Ele é vitorioso, nós estamos celebrando Ele, a sua vitória e o que a sua vitória nos proporcionou. Vamos levantar palmas aqui. Há uma alegria intensa aqui. É grito mesmo, é grito de júbilo. Desculpe, palmeirenses, vocês não são páreos para isso. A torcida do 15 talvez. Não, também não é. Essa ideia de alegria profunda. Perceba, aqui esse interlúdio é precioso, porque apesar dessas pessoas terem passado pelo que passaram, elas vivem nesse momento um deslumbramento sem fim com a salvação proporcionada por Jesus. Elas não passaram por uma situação fácil. Por quê? Foram martirizados na grande tribulação. Está mencionado lá nos versículos 13 e 14. A ideia de martírio, de onde vem a palavra martírio? Vem de mártir, vem de testemunha, testemunha fiel. Alguém que não cede sob pressão. Alguém que mantém-se fiel, que mantém-se ligado àquele, por laços de fidelidade, àquele a quem dá testemunho ao custo da própria vida. Foram martirizados por quê? Porque não negaram a Jesus. Porque se apegaram a Ele. E porque entenderam que a herança dos céus, a herança eterna, vale muito mais do que meia dúzia de bons anos, ou de uma dúzia, ou de 60, de 10 dúzias de anos bons nesse mundo, regados ao melhor que o mundo pode oferecer. Entenderam. Perderam o bonde da igreja. A igreja já está no céu com Jesus. Perderam o bonde da igreja. Mas a sua alma, aguardando a ressurreição, está diante do Senhor e canta. Perceba, a pessoa ainda vive, está aguardando a ressurreição. O corpo está na cova. Vai haver ressurreição no final da tribulação. A gente viu isso nas aulas de escatologia. Mas estão cantando. Estão ali,
toda essa simbologia, vestes brancas, palmas, para demonstrar a alegria, o contentamento desse conforto, dessa pacificação do coração daqueles que morreram na tribulação pela sua fidelidade a Jesus. Eu fico pensando eu fico tentando elaborar essa cena na minha mente, mas ela é grandiosa demais para mim. Nós estaremos lá acompanhando essa gritaria santa. E eu quero dizer para você que vai ser um negócio estrondoso, vai ser maravilhoso, porque está acontecendo em meio a um processo de julgamento na terra. Enquanto os juízos estão sendo ministrados, haverá canto de alegria nos céus. É um negócio impressionante. O que eles estão fazendo? Né? Quem são, a gente já sabe. O que eles estão fazendo? A gente já sabe o que eles estão fazendo, né? Mas o que eles estão fazendo aqui? Adorando. Já vimos? Com alegria, com intensidade, com unidade, seguidos de concordância de todo o céu. É interessante ver aqui no versículo 11, nós lemos assim: e todos os anjos estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres vivos, prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus cantando: amém. Nós concordamos com isso que vocês estão falando, de que a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. Há uma concordância celestial ali. No momento em que eles se manifestam, é quase como se fosse um contracanto, sabe? A turma de coral entende isso. Algumas vozes se levantam e as outras respondem, concordando com aquilo que foi falado. É uma coisa bonita de se ver. Todo o céu está em festa, todo o céu está alegre, todo o céu está festivo em torno do Cordeiro. Enquanto, olha só que cena curiosa, porque enquanto nesse mundo a humanidade rebelada quer fugir da presença de Deus, no céu a humanidade redimida festeja em torno do Senhor. É impressionante esse contraste, ele está aí de propósito. Estão juntos, intensamente, em torno do mesmo alguém, Deus, o Cordeiro, e pela mesma razão. E tem essa concordância de todo o céu. Belíssimo esse momento. Maravilhoso. Mas não é só isso. É uma adoração barulhenta, como a gente falou. Ela é triunfante, ela é consciente. Eles sabem que a salvação pertence somente a Deus. Nós vimos, gritam, a ideia de gritar mesmo. Aquele grito de alegria, de alívio, de contentamento que vem do fundo da alma. É esse tipo de grito que está sendo declarado aqui. E por que eles gritam assim? Que foram perdoados por Deus e reconciliados com Ele. Porque foram curados plenamente do seu pecado. Porque foram pacificados de todas as suas dores e sofrimentos. Porque compartilham da vitória de Jesus sobre a morte. Porque já desfrutam da eternidade na presença de Deus, aguardando a sua ressurreição. Eles servem dia e noite na sua presença, absolutamente livres de todas as suas dores. É isso que eles estão fazendo. Eles já desfrutam de comunhão plena com o Senhor, acolhimento pleno do Senhor, provisão plena do Senhor, proteção plena, segurança plena, amparo pleno, consolo pleno, e por isso mesmo o seu viver eterno é caracterizado pela adoração. Um viver de adoração onde todos os afazeres da eternidade glorificam naturalmente a Deus. Você não vai ter que ficar pensando, como é que eu glorifico a Deus lavando a louça aqui na minha mansão celestial? Isso vai ser natural. Eu costumo falar que se você acha que o céu vai ser... No céu, você vai ficar sentado numa poltrona fofa, confeccionada por nuvens celestiais, com um camisolão branco, cintilante. Você vira, ele brilha, né? Saem estrelinhas dele. Com uma harpa dourada, feita de ouro nas mãos, com uma coroa de louros, sentado naquela poltrona, cantando: ó Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo as tuas... Se você pensa que a eternidade vai ser isso, você sentado numa nuvem, tocando harpa e comendo um cacho de uvas, a tua criatividade está muito ruim, você precisa melhorar. Nós, como eu já disse várias vezes, nós laboraremos na eternidade. Nós trabalharemos. Ah, André, sério? Sério. Trabalho santificado não vai ter peso, gente. O trabalho foi criado antes da queda, lembre-se disso. Nós trabalharemos, nós criaremos, nós desbravaremos. Eu sempre falo isso, e uma hora ou outra eu sempre pinto essa
Eu sempre jogo essa questão, essa verdade em alguma mensagem. Já falei isso aqui e acho muito interessante o que o filho de um pastor conhecido falou certa vez, quando ele se deu conta da dimensão do que será a eternidade. Pai! Ele deve ter assistido Interestelar e ficou meio sugestionado com isso. Na eternidade eu surfarei as ondas de um buraco negro. Eu não sei se ele vai fazer isso, mas que certamente nós desbravaremos o universo criado pelo Senhor, nós faremos, nós desbravaremos. Como a gente vai fazer isso, eu não sei, mas tem uma eternidade para a gente descobrir, não é verdade? Então, se você está achando que o teu negócio é ficar sentado na poltrona, tocando harpa e comendo uva, boa sorte. Acho que a eternidade tem mais a oferecer. Mas perceba, essa ideia de um viver caracterizado pela adoração diz respeito à santidade, à glorificação de Deus, está presente em todos os nossos atos, definitivamente. Hoje não é assim. A gente tem que se esforçar, né? A gente quer entender. Como é que eu glorifico Deus lavando a louça em casa? Ora, lavando a louça de bom coração. Lavando a louça. Marido, você chega em casa, tem uma pilha de coisas ali. O que você faz? Você, mulher! Que absurdo é esse, mulher? É isso que você faz? Você não está glorificando ao Senhor nesse momento. Mas se você vê uma necessidade e atua de bom coração para suprir aquela necessidade, você está glorificando a Deus. Vai ter homem querendo me pegar aí na rua agora, na saída. Pô, André, sério mesmo que você vai querer que eu lave a louça, especialmente a louça de domingo? Por que não? Qual é o problema? Você não vai morrer por causa disso. Até o ar-condicionado concordou comigo agora. Como eu disse, é um forte contraste com o desespero da humanidade rebelada no capítulo 6. Essas são as verdades bíblicas aqui, queridos. O propósito eterno do homem é adorar e servir ao Senhor. E se o céu é esse ambiente de adoração perfeito, a vida cristã hoje aqui na terra é o ensaio para esse viver eterno. Nós já estamos ensaiando. Lembra que a gente falou isso numa das mensagens aqui, que eu quero cantar afinado desde já? Lembra-se disso? Uma vida focada em Deus, caracterizada pela gratidão, mesmo em dias difíceis. Essa é a disposição que nós devemos alimentar. Esse viver grato, essa vida de adoração, ela procura discernir no viver a presença de Deus, a despeito das dificuldades, muitas vezes. Se você parar, você sempre vai encontrar motivos para agradecer. Basta mover o foco de você mesmo, ainda que por alguns instantes, para Deus, e considerar a história de Deus com você. Quando nós tiramos o foco de nós mesmos e olhamos para Ele, nós começamos a operar, a nossa mente começa a operar de uma forma mais correta, mais coerente, mais límpida, por assim dizer. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu não sei o que é passar por isso. Passei por outras crises na minha vida onde eu pude perceber a presença de Deus claramente em algum momento. Mas a história desse homem, para mim, é inspiradora, que deixa um legado muito bonito. Quantos de vocês conhecem a história de Horatio Spafford? Alguém conhece? Ele é compositor daquele hino, Sou Feliz. It is well with my soul. Vai tudo bem com a minha alma. Você sabe quando esse hino foi composto? Em que situação, em que circunstância esse hino foi composto? Quando Horatio viajava para a Inglaterra para encontrar a esposa que havia sofrido um naufrágio, onde as 4 filhas do casal faleceram. Quando passavam pelo local do naufrágio, ele foi informado, foi aqui que o navio da sua esposa e das suas filhas naufragou. Ele escreveu esse hino. Sabe o que o hino diz? E, infelizmente, o português não captura toda a beleza da letra original em inglês, mas é bonito também. Ele fala assim, olha, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. It is well, it is well, it is well, it is well with my soul. Sou feliz, sou feliz, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Não é a tradução ao pé da letra. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei
com Jesus. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Essa multidão incontável e barulhenta, enfim, celebra verdades indiscutíveis, porque eles estão vivendo a concretização daquilo que é a aspiração nesse hino, composto num momento de profunda dor por Horatio Spafford. E que verdades são essas? E aqui é só uma relembrança, queridos. A soberania de Deus sobre a história. Deus conduz os acontecimentos da nossa vida até a redenção final. Nós não precisamos ficar inquietos. Ou melhor, nós podemos trabalhar a nossa inquietude com essa verdade. Precisamos pregar para nós mesmos a verdade contida nas Escrituras. O que Deus fala sobre si mesmo. Acabamos de orar um pouquinho antes de dizer, Senhor, me ajude a conhecer ao Senhor, para que eu conheça a mim mesmo e discirna os teus caminhos. Deus não perdeu a mão na história. É claro que nós sofremos quando vemos coisas terríveis acontecendo no nosso país, por exemplo. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Essa é a verdade que nós aprendemos aqui. Segundo, a eficácia do sangue de Cristo. Somente o sangue de Jesus é eficaz para perdoar, santificar e reconciliar com Deus. Se você quiser se reconciliar com Deus, você precisa ser lavado no sangue de Jesus. Não literalmente. O sangue dele foi derramado. A ideia de crer, de confessar que você é um pecador, de que você reconhece que você está afastado de Deus, de pedir perdão, de reconhecer que Jesus morreu no seu lugar. Isso é banhar-se no sangue de Jesus e levantar-se limpo, levantar-se redimido pela graça de Deus. Outra verdade importante para lembrarmos, a graça de Deus é maior do que você e eu podemos supor. Muito maior. Nós não restringimos a graça, nós não fechamos a graça, nós não estabelecemos obstáculos para a graça. E quando a gente tenta estabelecer algum obstáculo para a graça, se prepare, porque Deus remove o obstáculo, viu? E eu não quero ser obstáculo para a graça dele. Eu estou o tempo todo preocupado, Senhor, será que eu estou mais ajudando ou mais atrapalhando? Deus deixa claro, especialmente nesse texto, que ele continuará ministrando graça mesmo em meio à ira, no pior momento da história da humanidade. Deus vai operar salvação durante a tribulação. Impressionante isso. E por fim, o consolo eterno prometido aos salvos é uma promessa irrevogável. O Cordeiro é simultaneamente juiz e pastor, aquele que julga o mal, sem dúvida alguma, mas é também aquele que consola, que abriga, que recolhe os remidos e lhes dá paz. Umas lições aqui finais para a gente. E aqui eu cito Charles Swindoll, num dos livros que eu estou usando para estudar sobre essa série. Esse interlúdio em Apocalipse 7 nos ensina que mesmo em meio à ira, Deus não se esquece da sua misericórdia. Aqueles que vierem a crer durante a tribulação estarão em um de dois grupos. O primeiro grupo, como a gente já viu, de crentes será remanescente do Israel físico, selado para proteção e chamado para testemunhar a respeito de Cristo. Sua presença nos lembra que Deus é sempre fiel às suas promessas. Ele não quebrará nenhuma. O segundo grupo de crentes será composto pelas massas de gentios, de pessoas que não fazem parte do Israel étnico, não é? Que creem em Cristo e sofrem perseguição e martírio por sua fé. Esses mártires sairão da tribulação pela morte, mas seu sofrimento dará lugar instantaneamente à adoração vitoriosa. Sua presença nesta visão nos ensina que mesmo quando sofremos ao máximo, lembre-se do Horatio Spafford, Deus nunca deixa de recompensar aqueles que permanecem fiéis até o fim. Talvez você tenha notado que hoje nós não iniciamos a mensagem com a admoestação do pastor Michael Youssef, como sempre fizemos em todas essas mensagens. É porque nós vamos terminar com ela. Vamos juntos declarar essa admoestação? Deus não nos deu a profecia bíblica para que pudéssemos saber exatamente o que está para acontecer e quando acontecerá.
Deus nos deu a profecia bíblica para nos instruir e nos encorajar a viver a vida santa. Ele quer que vivamos obedientemente, vigilantes e preparados para o seu retorno a qualquer momento. Não sabemos o dia e a hora, mas sabemos o que Deus nos chamou para fazer. E se sabemos e cremos nessa verdade, nós podemos unir a nossa voz à de Horatio Spafford, que, adorando em meio à dor, declarou na última estrofe do seu hino o seguinte: a vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde vou, para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. It is well. Vai tudo bem com a minha alma. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. E que todo o povo de Deus e o céu digam